Bom, gente, então, boa tarde. Vamos começar a atividade de hoje. Hoje a gente vai ter a exposição do Felipe sobre choque hemorrágico. Então, Felipe, muito obrigado, viu? Boa tarde, todo mundo me escuta? Então, vamos lá, acho que a maior parte de vocês me conhece lá da UTI do Trauma, tem gente que ainda não, eu sou um dos assistentes da UTI do Trauma, e eu vou falar para vocês hoje sobre choque hemorrágico e Damage Control Resuscitation. Na verdade, essa aula aqui é uma pincelada bem geral no assunto, tá? Então, vamos lá, vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Bom, então, primeira coisa, esse assunto ele é importante? Provavelmente sim, né? Se viram para dar aula sobre ele é porque ele deve ser. Então, vamos lá, por que ele é importante? Então, primeira coisa, em que momento e de que forma os pacientes que são vítimas de trauma morrem, né? Então, esse autor aqui, em 1983, ele descreveu o que ficou conhecido como distribuição trimodal, né? Então, ele viu que os pacientes morriam em três momentos principais. Uma parte morria logo na cena do acidente, uma outra parte morria nas primeiras 24, 48 horas depois do acidente, e uma outra parte morria tardiamente, aí semanas depois do trauma. Se você pegar as cortes de trauma aí dos últimos muitos anos, né, então mais ou menos 50 a 60% dos pacientes acabam morrendo no local do acidente, na cena ou nas primeiras poucas horas. 25 a 30% morrem nas primeiras 24, 48 horas. E os óbitos tardios são bem variáveis, né? Então, inicialmente, dependendo da sua corte, eles são maiores, mas é algo aí que vem reduzindo com o passar do tempo, a ponto de se considerar, e alguns autores considerarem que, na verdade, o que você tem hoje é uma distribuição bimodal e não uma distribuição trimodal. Então, que a maior parte na verdade, esses óbitos tardios, eles não seriam tão importantes, principalmente no primeiro mundo. Então, vamos lá. Do que os pacientes que morrem do que os pacientes dessa primeira onda morrem? Então, são pacientes que têm lesões muito graves, né? E aí, o que a gente pode fazer? É aquela coisa, prevenção, cinto de segurança, capacete, 50 quilômetros por hora. Do que os pacientes da onda tardia morrem? Então, eles morrem de problemas aí relacionados à internação, tá? Se a gente for olhar os pacientes que morrem precocemente, né, do que eles morrem? Então, basicamente duas coisas. Então, a primeira causa de morte nessa segunda onda é lesão cerebral. Então, são pacientes que têm lesão cerebral muito grave e que sobrevivem à cena, mas que acabam falecendo aí nas primeiras 24, 48 horas, boa parte deles morte encefálica, né? E em segundo lugar, vem o quê? Hemorragia, e daí a importância desse assunto, né? Então, hemorragia é a principal causa evitável de óbito no trauma, tá? E se você souber alguma coisa disso e souber manejar esse paciente, você pode contribuir de alguma forma para esse universo aqui de 75 milhões de anos de vida perdida. Bom, então vamos lá, do começo. Levou bastante tempo e literalmente muito sangue foi derramado para a gente chegar onde a gente está hoje, no manejo aí do paciente com choque hemorrágico. Voltando no tempo, né, o termo choque é um termo que anda de mão juntas, de mão dadas com a guerra, com o trauma, com batalhas, né? Então, durante séculos, o homem se tentou entender por que uma pessoa que sofria um trauma, né, que aparentemente não tinha nenhuma lesão grave, que não estava sangrando, por que essa pessoa de repente sucumbia e algumas delas até morreram,
né? Então, desde a Grécia Antiga, se descreve uma síndrome pós-traumática, tá? O termo choque, ele começou a ser usado no século XVIII, né, justamente por esse cirurgião francês, justamente para se referir a esse fenômeno, né? Então, gente que sofria um trauma, estava bem, de repente piorava e morria. No século XIX, os ingleses começaram a usar esse termo, né, num contexto de instabilidade fisiológica. Mas foi só no século XX que se entendeu exatamente, começou a se entender por que isso acontecia, né? Então, se descobriu que todos esses fenômenos aconteciam porque ou você tinha uma deficiência absoluta ou uma deficiência relativa de, de volume sanguíneo circulatório. E daí nasceu a ideia de que para você tratar desses pacientes, você precisava recuperar o volume circulatório. Tá? Então, vamos lá. Então, daí surgiram os paradigmas de ressuscitação. Tá? Então, no começo do século XX, quando essa ideia de você recuperar o volume circulatório ainda não era muito bem, não era muito popular, né, se acreditava que esse fenômeno era porque você tinha toxinas que eram liberadas, né, o que não deixa de ser um pouco de ter sua parte de verdade, mas a maior parte das pessoas não eram ressuscitadas, né, as que eram ressuscitadas se utilizava sangue total, e aí o resultado disso, muitas mortes. Então, muitos óbitos os pacientes que sofriam trauma acabavam a maior parte morrendo e boa parte morrendo rapidamente. Bom, aí veio a década de 40, tá? E a ideia de você repor o volume perdido estava mais sedimentada, né? Então, dali na Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, o que se usava eram coloides, né? Se usava sangue total. E aí, com essa estratégia, né, esses pacientes pararam de morrer nas primeiras horas, né, na cena, se ele sobreviveu ao início, mas uma boa parte acabava falecendo depois por conta de insuficiência renal aguda. É até interessante que é nessa época que começa a surgir as terapias de substituição renal. Bom, depois veio década de 50, década de 60, né? E aí surge o cristalóide. E aí parecia que todos os problemas estavam resolvidos, né? Então, era uma coisa mágica. Você dava cristalóide para o sujeito, a pressão melhorava, então os pacientes pararam de morrer na fase inicial, os pacientes não tinham mais insuficiência renal, né? Mas depois de um tempo começou-se a notar essa entidade aqui, que se chamou de pulmão de choque, que na verdade é a boa e velha SARA. Bom, aí veio a década de 80, década de 90, cristalóides na moda, né? Época da supranormalização fisiológica, UTIs bem estruturadas, então os pacientes começaram a viver mais tempo, né? E esses que sobreviviam, uma parte deles acabavam desenvolvendo disfunção de múltiplos órgãos, né? Que na época era algo muito ruim e uma boa parte morria por conta disso. Bom, paralelamente a isso, no manejo do trauma, então surgiu um paradigma que se apoiava em você ressuscitar com cristalóide, né? E a ideia era você manter a circulação, então manter a PA normal, né? Você recuperar o volume perdido. Paralelamente a isso, você fazer um controle metabólico, em outras palavras, tentar combater a acidose, combater a hipotermia, para você evitar que o paciente se tornasse coagulopata e você conseguir operar ele o mais rápido possível. Tá? E é interessante notar que esse paradigma, né, ele se apoia muito nos cristalóides e que o uso de hemoderivados é bastante restritivo. Né? Então, só lembrar daquela história da TLS, choque grau 2, grau 3, grau 4. Bom, nessa mesma época, né, começa a surgir muitas publicações mostrando os efeitos deletérios do uso
excessivo aí de fluidos de cristalóides, né? E todos eles meio que martelavam na mesma tecla, né? Então, você pega um paciente que está mal perfundido, você expande ele, você recupera a volemia. Então, todas essas toxinas que ficaram liberadas, elas acabam sendo, que ficaram presas, entre aspas, elas acabam sendo liberadas, né? O cristalóide, por conta aí, também do paciente já estar inflamado, uma boa parte acaba extravasando para o terceiro espaço, isso vai contribuir para um quadro aí de eventual disfunção de múltiplos órgãos, né? O cristalóide também altera volume, altera osmolaridade, e isso causa disfunção celular por alteração de função proteica dentro da célula. E pensando especificamente no paciente com trauma, né? Esse uso excessivo de fluido, né? Ele gera uma coagulopatia dilucional, né? E ele contribui com hipotermia, contribui com acidose, e aí a gente entra naquele ciclo que a gente quer evitar. Então, vamos lá. Então, nessa época, né, se temia muito a coagulopatia, mas não se considerava que a coagulopatia estava muito relacionada à perda sanguínea e ao trauma, né? Claro que se considerava isso, claro que se temia isso, mas se temia muito, né, o efeito deletério que as suas estratégias de ressuscitação pudessem ter no paciente, e aí por isso que se tentava segurar, combater a acidose, combater a hipotermia, manter a circulação para você operar ele o mais rápido possível. Bom, aí começaram a surgir algumas coisas interessantes, diferentes disso. Então, esse aqui é um trabalho famoso, então, New England, de 94, tá? Unicêntrico, randomizado, prospectivo. Então, esse autor, né, ele pegou pacientes que tinham ferimento penetrante de torso, hipotensio, e ele randomizou. Então, ele randomizou para você começar a ressuscitar no pré-hospitalar ou para você começar a ressuscitar somente quando o paciente chegasse no centro cirúrgico e fosse ser operado, né? E aí, alguns achados interessantes. Então, primeira coisa, ele encontrou um benefício de mortalidade, né? Então, o grupo aí que foi ressuscitado tardiamente teve um benefício de mortalidade, né? O grupo que começou a ressuscitação no pré-hospitalar recebeu de fato mais fluido, e interessante é que quando eles chegavam no centro cirúrgico para serem operados, a PA era exatamente igual, né? Mas e aquela história, né, que você tem que ressuscitar com fluido, manter a pressão normal até ele ser operado? Então, 2003. Então, esse aqui é um trabalho simples, mas que é bastante interessante. Então, o que esse autor fez? É um trabalho unicêntrico, ele é observacional, retrospectivo, tem todas as suas limitações, mas ele pegou, examinou a corte de pacientes com trauma do serviço dele, né, então 1088, um ISS médio aí de 20, e ele perguntou assim, pô, a gente se preocupa tanto com o que a gente vai fazer por ele, a gente se preocupa tanto que o que a gente vai fazer por ele possa fazer mal. Então, será que esse paciente, né, na verdade, ele já não chega coagulopata? Então, ele pegou e foi olhar os exames de chegada desse paciente. Claro que tentou suas limitações, era INR, R, enfim. E achou algumas coisas interessantes. Então, quanto maior o ISS, né, maior era o grau de coagulopatia desses pacientes, né? E da ideia de que quanto maior o grau de lesão, mais coagulopata ele fica, né? E isso aqui é bem polêmico, mas conforme você vai subindo no ISS, a mortalidade dos pacientes aumenta os que não estão coagulopatas, mas aumenta muito mais os pacientes que estão coagulopatas, né?
Então, será que a gente não está subestimando a coagulopatia? E ele fez uma outra análise, né, e chegou à conclusão de que a coagulopatia não tinha relação com a administração de fluido. Tá? Então, dois achados interessantes, que deixam dúvida aí sobre esse paradigma que a gente vivia. Bom, aí chega os anos 2000, o que, que a gente tem? 11 de setembro, tá? Os Estados Unidos, então, entram no Iraque, entram no Afeganistão, tá? E aí, nessa época, começa a surgir muitos trabalhos, né, de militares, tá? Então, esse autor aqui, o Holcomb, ele é um militar que publica bastante sobre esse assunto, advogando essa nova estratégia que Damage Control Resuscitation, né? Então, mais ou menos o racional era de que talvez durante esse tempo a gente estivesse olhando, se preocupando muito só com acidose, com hipotermia e subestimando o grau de coagulopatia desses pacientes. Então, o que ele viu com dados aí dessas incursões militares, né, é que provavelmente esse paciente ele já chega bastante coagulopata. E aí a coisa começou a mudar um pouquinho, né? Então existiu uma grande preocupação com o efeito deletério da ressuscitação, em piorar esse paciente, mas aí o foco mudou porque, na verdade, né, o trauma e, consequentemente, a perda sanguínea provavelmente já tornava esse paciente coagulopata mesmo antes da gente fazer qualquer intervenção. E aí nasceu o Damage Control Resuscitation. Então, qual que é o racional do Damage Control Resuscitation? O racional do Damage Control Resuscitation é você combater essa coagulopatia, né? Então, a coagulopatia induzida pelo trauma, né? Ou todos esses outros nomes, que é algo que, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, ficou cada vez mais claro que o paciente já chega bastante coagulopata. Na verdade, a gente pode fazer mal, mas, né, que talvez isso aqui mereça uma grande atenção. Então vamos lá, né? O que se sabe aí da coagulopatia induzida pelo trauma? Então, se a gente fosse ser bem sucinto, né, ela é uma endoteliopatia sistêmica. Então, seja por lesão direta, seja por conta de hipoperfusão tecidual, você tem alterações endoteliais que tornam o seu endotélio hipocoagulante, né, e que acabam facilitando um processo de hiperfibrinólise, né? Então, o endotélio lesado, o que que acontece? Ele libera muita trombomodulina, né? A trombomodulina se liga à trombina, então desvia, de uma certa forma, desvia a cascata de coagulação, então você começa a ter muita formação de complexo trombina-trombomodulina, isso aqui ativa a via da proteína C, e isso vai inibir o fator 8 e o fator 5, meio que bloqueando a coagulação. Tá? O endotélio lesado, ele também libera muito ativador de plasminogênio tecidual, então isso por si só estimula a fibrinólise e a proteína C, que está ativada ali pelo complexo trombina-trombomodulina, acaba inibindo o inibidor do ativador de plasminogênio tecidual e facilitando ainda mais esse processo de hiperfibrinólise. Também se acredita não, mas se sabe que existe um outro processo que contribui com isso, né? Então, o endotélio lesado, você perde o glicocálix, isso aumenta a geração de trombina e você acaba aumentando muito esse processo de endotélio hipocoagulante. Então, hoje se admite que a coagulopatia induzida pelo trauma, ela tem algumas características básicas, né? Então, a gente falou, é um estado de hiperfibrinólise, né? Por disfunção endotelial, o seu endotélio ele fica hipocoagulante. Você tem disfunção de fibrinogênio, não se entende exatamente como isso acontece, e você também tem
via seta, disfunção plaquetária, tá? Então, não necessariamente a plaqueta precisa estar baixa para isso acontecer. E a gente sabe hoje que essa coagulopatia induzida pelo trauma, ela é agravada por algumas condições. Então, as clássicas, hipotermia, acidose, né? Hipoperfusão, isquemia tecidual, você torna seu endotélio mais hipocoagulante, né? A gente viu lá no trabalho anterior, quanto maior o grau de lesão tecidual, mais coagulopata o paciente fica, né? E o uso de fluidos de cristalóide em grande quantidade. Você acaba diluindo o fator, você acaba lesando mais seu endotélio. Bom, Damage Control Resuscitation. Então, o que é isso, né? Então, na verdade, é uma abordagem que é centrada em combater a coagulopatia induzida pelo trauma. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas a ideia é você intervir nisso de forma precoce, tá? Então, o Damage Control Resuscitation, ele se apoia nesses 4 pontos básicos, né? Então, o primeiro é administrar precoce hemoderivados para você combater a coagulopatia induzida pelo trauma, usar antifibrinolíticos, você usar fluidos e cristalóides de forma restritiva para não agravar essa condição. Quando está indicado e quando você pode, se utiliza a hipotensão permissiva, a gente vai falar disso, e você tratar cirurgicamente o seu paciente pelos preceitos do Damage Control Surgery, ou seja, operar ele aí de forma pontual, né, e priorizar a integridade fisiológica em prol da integridade física. Mas como que é isso? Bom, então, do ponto de vista prático, como que a gente utiliza hemoderivados de forma precoce e como que a gente restringe fluidos e cristalóides? Então, né, isso é feito através dos protocolos de transfusão maciça. O que são os protocolos de transfusão maciça? Nada mais do que uma forma de você administrar hemoderivados em grandes quantidades, né? Então, geralmente são proporções fixas, né? Isso aqui é um assunto bem profundo, então mas o clássico é concentrado de hemácia para uma unidade de plasma para um concentrado de plaqueta, e na verdade o racional disso é logística, né? Então, em qualquer hospital é difícil você conseguir liberar hemoderivados em grande quantidade de uma vez só, tá? E você ressuscitando ele precocemente com hemoderivados, automaticamente você acaba restringindo o seu uso de fluidos de cristalóide. E como é que a gente vai identificar, né, quem que é esse paciente que precisa receber transfusão maciça e quem que é esse paciente que a gente precisa intervir, né? Então, existem 2 ferramentas aí mais populares na literatura. A primeira é o Shock Index, tá? Então, o que é o Shock Index? É nada mais nada menos que você dividir a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, né? Então, o Shock Index parece que ele tem uma boa correlação com o grau de choque, o grau de coagulopatia desse paciente, né? Então, se a gente pegar, essa aqui é uma revisão, né, de mais de 20 mil pacientes no banco de dados de trauma. Então, se a gente pegar e olhar, né, conforme o meu shock index vai subindo aqui, né, o meu ISS acompanha, né? E se a gente olhar para aquele trabalho nosso lá atrás, então, quanto maior o ISS, maior a lesão, mais coagulopata ele é. Então, Shock Index parece uma ferramenta adequada, né? Quanto mais você aumenta o seu Shock Index, os pacientes são mais graves, né? E, por consequência, mais hemoderivados eles recebem. Aqui no nosso serviço, um Shock Index maior que 1,2 é o cutoff aí para desencadear transfusão maciça, tá?
Uma outra ferramenta que se utiliza bastante é o ABC Score. Então, como que é isso? Tá? Então, nos Estados Unidos você tem muitos centros de trauma, centros grandes, né? E o ABC Score, cada centro tem seu score de desencadeamento de transfusão maciça, né? Então, o que que esse autor fez? Ele pegou uma corte aí de pacientes que receberam transfusão maciça, né? Então todos de níveis Trauma Center Level 1, né? E aí ele tentou analisar algumas variáveis para tentar simplificar esse processo. Então, isolou essas 4 variáveis: hipotensão, taquicardia, FAST positivo, mecanismo penetrante, né? E ele tentou achar um cutoff com essas variáveis para tentar predizer quem que eram os pacientes que precisavam de transfusão maciça. Além disso, ele comparou o score que ele fez, cadê a seta? Com alguns scores de trauma, scores utilizados para você desencadear a transfusão maciça, né? Então, como vocês podem ver, eles são bastante complicados. Esse aqui, o teste, ele usa 16 variáveis, a conta que eu pelo menos não sei fazer. Esse outro score também é bastante complicado, né? Então a ideia do ABC Score é fazer algo simples e fácil. E aí, com pelo menos 2 variáveis daquela, né, ele conseguia discernir bastante quem que recebia transfusão maciça, quem que eram os pacientes que tinham recebido transfusão maciça, e comparando com aqueles 2 scores, ele achou uma área sob a curva bem boa, né? Então, parece um score bastante adequado. E aí, algumas coisas importantes, né? Nesse trabalho, ele publicou todos os falsos negativos do ABC Score. Então, quem que são os falsos negativos? Os pacientes que receberam transfusão maciça, mas que não preenchiam o ABC Score, né? E, a grosso modo, aí, quem que eram esses pacientes? Trauma de extremidades e trauma de pelve. Então, lembrar que essas são entidades que também sangram bastante. E a grande vantagem, como eu já falei do ABC Score, é a simplicidade, né? O próprio autor fala que ele poderia ter melhorado aí a acurácia dele, mas com isso ele perderia em facilidade, em simplicidade. Então, aqui na nossa instituição, o ABC Score maior ou igual a 2 é critério para você desencadear protocolo de transfusão maciça. Bom, e a hiperfibrinólise? Então, o tratamento da hiperfibrinólise, ele, né, se baseia aqui no CRASH 2, aí, que é um dos trabalhos aí mais bonitos aí que já foram feitos. Então, prospectivo, randomizado, multicêntrico, então 274 centros, 40 países. Então, foram mais de 20 mil pacientes, né, todos vítimas de trauma, então todos atendidos até nas primeiras 8 horas do trauma. Então, paciente que estava hipotenso, ou que estava taquicárdico, ou que estava ativamente sangrando, ou que a pessoa que atendesse ele tivesse a sensação subjetiva de que ele podia estar sangrando, né? Esses pacientes eram randomizados para receber ácido tranexâmico, um antifibrinolítico ou placebo. E o resultado bastante favorável. Então, não só ele encontrou um benefício de mortalidade, como ele não encontrou nenhuma diferença em eventos vasoclusivos. Tá? Então, esse é um embasamento para a gente usar antifibrinolítico para o tratamento da coagulopatia induzida pelo trauma. E o último tópico aqui, hipotensão permissiva. Então, o conceito da hipotensão permissiva, na verdade, ele já existia desde o começo do século. Então, esses 2 cirurgiões americanos, né, eles diziam o seguinte: você pega um paciente que está ferido, que pode estar sangrando, e você dá um pouco de fluido para tentar ressuscitar ele ou aumentar a pressão, né, isso pode ser trágico. Então,
você pode fazer com que aquilo que está coagulado volte a sangrar e ou piorar o que já está sangrando. Então, por incrível que pareça, né, esse aqui é o único trabalho que até hoje mostrou algum benefício de você utilizar essa abordagem da hipotensão permissiva. E mesmo assim, né, ela é considerada ainda um dos pilares do Damage Control Resuscitation. E aí lembrar o seguinte, né, que você tolerar a hipotensão não é você induzir hipotensão, né? Então, a ideia é quem já está hipotenso, você tolerar isso, e não você querer deixar ele hipotenso. E fica, quando você lê esse trabalho, fica muito uma ideia que, não sei se é a hipotensão em si que é benéfica, né? Porque os pacientes que ficaram hipotensos, eles acabaram que foram ressuscitados de forma mais restrita. Então, será que esse não é o benefício, na verdade? Por isso que ninguém até hoje conseguiu mostrar, reproduzir esse benefício, tá? E lembrar que essa abordagem de hipotensão permissiva é contraindicada no TCE. Então, o paciente bateu a cabeça, você não vai deixar ele hipotenso. Bom, então, encerrando aqui, né? Então, se a gente olhar aí na história, os paradigmas de ressuscitação, eles parecem um pêndulo, né? Então, lembrar aí que no começo do século a gente estava dando sangue total e talvez agora a gente não, não, não talvez, mas provavelmente a gente está muito perto disso novamente, tá? Lembrar que o Damage Control Resuscitation é uma abordagem guiada para você combater a coagulopatia induzida pelo trauma. Lembrar que a coagulopatia induzida pelo trauma, ela é uma endoteliopatia sistêmica, então você tem hiperfibrinólise, você tem hipocoagulação, você tem alteração de fibrinogênio, você tem disfunção plaquetária. E lembrar que o Damage Control Resuscitation, né, ele se apoia naqueles pilares que eu falei. Então, ressuscitar precoce com hemoderivados, usar antifibrinolíticos, ser restritivo com cristalóides e volume, hipotensão permissiva e abordar o seu paciente de acordo com a cirurgia de controle de danos. Isso é benéfico? Sim, é benéfico e acho que isso acaba sendo assunto aí para um outro dia, porque é bastante extenso. É isso aí, obrigado. Como é que funcionam as perguntas aí, Marcelo? Ô, gente, tire suas dúvidas com o Felipe. Oi, Felipe. Deixa eu te falar Oi. aqui, a Luísa. Oi, Luísa. Tenho uma dúvida, eu queria saber qual é a sua opinião, assim, sobre o RETIC Trial, aquele de 2017, que acabou colocando os doentes para receber concentrado de fibrinogênio, junto com os concentrados de hemácia, versus fazer realmente o basicão lá do plasma feto congelado com concentrado de hemácia. E assim, apesar de ser um trabalho unicêntrico, tem algumas críticas, porque os pacientes que receberam plasma parece que receberam mais tardiamente do que quem recebeu o concentrado de fibrinogênio. O trabalho meio que deu um sinal de que o doente sangrava menos recebendo fibrinogênio e precisou menos de transfusão maciça. Aí eu queria saber a tua opinião, assim, sobre isso, qual é a tua impressão a respeito, assim, desse trabalho? E eu tenho uma outra pergunta bem rápida também, que é sobre o uso de FO2 suprafisiológica nesses doentes antes de você conseguir controlar o sangramento, pensando mesmo em DO2, mesmo sabendo que, enfim, vai ser um oxigênio diluído, né, que, enfim, não sei o quanto que ele vai ajudar em DO2, mas se tem algum trabalho que tu conhece sobre isso, ou antes de eu conseguir controlar o sangramento, de eu sair, sei lá, chutando a FO2 para 100%. Entendi, então eu vou começar da sua segunda parte. Em relação a FO2, vou ser bem sincero, eu não lembro agora de nada que tenha examinado isso, né? Você pode usar como estratégia? Olha, não sei, faz diferença? Também não sei te dizer se faz. Tem racional? Até tem, né? Mas se a gente for pensar que cada vez mais usar oxigênio demais, a gente está vendo que faz mal, talvez não seja uma boa.
Fibrinogênio. Então, eu não lembro agora exatamente, eu lembro que trabalho com esse, mas eu não lembro das nuances. Então, o fibrinogênio é um ponto que não diria que ele é obscuro aí de tudo isso, mas ele é um ponto que ele é menos não tão bem entendido, né? Quando você pega literatura comparando transfusão maciça com você usar tromboelastograma, por exemplo, né? Você vê que tem muito paciente que acaba recebendo fibrinogênio e que isso só é bastante benéfico. Então, eu não vou nem me arriscar e falar do trabalho que você citou, porque agora eu não lembro dos detalhes, mas, assim, possivelmente fibrinogênio tem sim seu papel em tudo isso. Acho que só a gente não sabe ainda qual que é. Tá, joia. Obrigada, Felipe. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Tipo, Felipe, Matheus aqui falando, cara. Pô, Diga, apresentação bem legal aí. E ia fazer uma pergunta só pra você, ver o que você acha. A minha pergunta é mais, não sei se já tem alguns artigos que eu já cheguei a dar uma lida quando eu rodei no fígado, na verdade, sobre tag nos pacientes com trauma, né? Que a gente vê bastante tag lá, mas a gente vê que bastante evidência assim crescendo do uso de tromboelastografia para pacientes no trauma, né? Para você conseguir dirigir exatamente qual tipo de transfusão você quer fazer, não ficar fixado no protocolo de transfusão maciça. Eu não sei se tem alguma coisa mais recente, ou qual que é a sua opinião sobre implementar um protocolo sobre isso? Já está rolando isso em alguma coisa? Acho que é mais para entender o que está acontecendo no dia a dia. Valeu. Então, a transfusão maciça ela é uma abordagem dos americanos, né? Os europeus são da escola do tromboelastograma e tem algumas coisas na literatura aí meio que comparando, né? Mas sem nenhuma grande vantagem nem para o lado nem para o outro. Mas esse é um debate interessante. E até, né, quando eu não coloquei aqui, na verdade, a aula foi bem o arroz com feijão aí do Damage Control Resuscitation, mas quando você vai analisar aí benefício, desfecho, né, surge mesmo essa dúvida entre você comparar uma coisa e a outra, mas ninguém conseguiu ainda mostrar o que é melhor, tá? As duas coisas são válidas, né? Acho que cada uma tem sua vantagem e sua desvantagem. Acho que o que os europeus, né, falam muito é que o tromboelastograma é uma abordagem cirúrgica, você vai lá e naquele ponto e corrige que precisa ser corrigido. E assim, é interessante, algumas vezes lá no trauma, faz tempo, na verdade, a gente acabou usando o tromboelastograma e, assim, é bem legal, porque é realmente cirúrgico o negócio. Você acha onde está literalmente, você acha onde está o furo, vai lá e costura, tá? Mas não tem, ninguém ainda, ninguém ainda mostrou que um é melhor que o outro. Mais alguma pergunta? É a última, cara, desculpa. Diga. Eu fiquei com muita dúvida quando eu passei no trauma, que eu lembro que eu estava lendo os artigos, acho que eu lembro, era React 2, eu não lembro, sobre tomo de corpo inteiro. Tipo, qual que é o trigger normalmente? Eu sei que foge da aula, totalmente fugindo da aula, foi mal. Mas era mais por uma dúvida pessoal que eu tinha, assim, de qual que é esse trigger que vocês têm normalmente, mais assim, é baseado em alguma coisa, assim, essa tomo de corpo inteiro que a gente faz, sem tipo o passo fazer uma tomo para alguma área específica, sem ser tomo de corpo inteiro, sabe? Bater o trauma, fazer só de tórax. Se tem alguma evidência para a gente fazer a tomo de corpo inteiro, se é o mesmo trigger do protocolo de transfusão maciça, fiquei meio na dúvida quanto a isso. Então, o protocolo de transfusão maciça é uma coisa, tomo de corpo inteiro é outra, né? Então, assim, tem bastante coisa na literatura,
Tem alguma polêmica se vale a pena mesmo você fazer tomo de corpo inteiro, né? Então você tem argumentos para defender que não, assim como você tem argumentos para defender que sim. Na verdade, a tomo de corpo inteiro, eu vou te dar uma resposta aqui que é bem ruim, mas ela acaba aqui no HC, né? Ela é feita para o paciente que tem um trauma que a gente chama de trauma de alta cinemática, né? Então, o que é um trauma de alta cinemática? Se a gente for pensar em queda, é queda superior a 2 metros de altura, tá? E agora eu não sei te dizer, eu não lembro se tem algum trigger de velocidade, enfim, para colisões, atropelamentos, esse tipo de coisa, mas tudo que se considera um trauma de alta cinemática, eu sei que essa resposta é muito ruim, né? Aqui acaba ganhando tomo de corpo inteiro. Valeu, Felipão. Mais alguma pergunta? Não? Bom, gente, então se vocês tiverem alguma questão, é só procurar então o Felipe lá embaixo no trauma, tá? Bom, Felipe, muito obrigado aí, acho que foi bem bom para nós todos. E amanhã a gente volta aqui, tá bom? Então, tchau para vocês. Até mais.